Fala, meus estudiosos, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Prof. Fatale. Se você é nova por aqui, aproveita para se inscrever, deixa aí nos comentários de onde que você está falando, como que você encontrou o nosso canal. E se você já está inscrito, deixe esse like no vídeo, deixe um comentário para ajudar a engajar o trabalho, que é feito com muito carinho para ajudar aí vocês nesse processo de preparação para o concurso, né, para alcançar essa tão sonhada aprovação. Então, nesse vídeo de hoje, né, eu vou resolver a questão da prova PMPE 2023, que acabou de acontecer, né, no domingo passado, e foi uma prova que eu acompanhei várias pessoas que estavam estudando para essa seleção, e que, portanto, eu fiquei aqui devendo também fazer esse retorno, né, para poder a gente resolver essa prova, tirar as dúvidas. Peço desculpas que eu não consegui gravar o vídeo antes, infelizmente. No início dessa semana eu tive algumas notícias muito tristes, perdi uma pessoa muito especial, e isso acabou também ali, né, interferindo aí na minha rotina de trabalho. Mas vamos lá resolver essa prova, tirar todas as dúvidas. Tá certo? Então, mais uma vez, deixa seu like aí, deixa um comentário, me segue lá no Instagram, tá certo? Porque lá eu também posto conteúdo, @profatale, acompanha meu trabalho por lá também, que é muito gratificante ter esse retorno de vocês, tá bem? Então, ó, já vou espelhar aqui o nosso slide. Tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou formada em letras português, eu sou mestra em estudos literários, já tenho aí, né, especialidade com redação e português para concurso Enem há mais de 5 anos, e estou aqui tentando contribuir mesmo com o processo de vocês. Então, contem comigo. Vamos lá. Primeira questão aí da prova, né? A prova que eu peguei as questões na ordem que está aqui é a prova do tipo 2. Eu não tive acesso à prova PDF, somente a foto. Então, por conta ali do texto, né, que eu ainda preciso de um tempo maior para eu conseguir digitar, para não demorar mais para eu gravar esse vídeo, eu vou postar aqui todas as questões, a de compreensão textual. Eu vou destacar a resposta, mas em outro vídeo eu venho aqui e resolvo só essa questão no quadro, questão de letra, para a gente poder destrinchar ela direitinho, certo? Mas as outras questões não dependem do texto, os trechos estão nos enunciados, então a gente consegue resolver. E vamos lá para a gente, né, ter um panorama geral. Analise o trecho a seguir. Tem aí a frasezinha e ele pede, né, o trecho destacado, o que funciona como o quê, né? Então, ele está querendo a função sintática. Só para vocês saberem, o trecho destacado aqui nessa questão é toda essa parte aqui, ó. A lei de improbidade ainda não contenha uma única referência a bens culturais. Então, a frase está escrita da seguinte maneira: não é razoável que... E aí coloca todo esse complemento. Esse que, né, o testezinho que eu ensino para o pessoal, para a gente saber se ele é um pronome relativo ou se ele é uma conjunção integrante, é trocar por o qual, os quais, a qual, as quais, né? Se for pronome relativo, vai dar certo. Se for conjunção integrante, a gente vai colocar o isso, né? E a conjunção integrante é quando o que ele está introduzindo uma oração subordinada com valor substantivo, ok? É importante vocês lembrarem disso para vocês já direcionarem quais são as funções sintáticas que a oração subordinada substantiva desempenha, beleza? Isso aí já fazer vocês eliminarem uma série aí de alternativas. Bom, então todo o trecho seria esse, né? Depois ali de razoável, tudo para frente. E muita gente achou que isso seria o quê? Cadê? Predicativo do sujeito, que a gente tem o verbo de ligação ali, não é isso? Que é o verbo ser. E aí, pessoal, como eu não consegui trocar por o qual, ou os quais, a qual, as quais, esse que aí, eu vou tentar trocar toda essa expressão que o que introduz por isso, para saber se ele é uma conjunção integrante. Então, não é razoável isso. Beleza, é uma conjunção integrante, então aquilo ali é uma oração subordinada substantiva. E aí, isso não é o quê? Isso não é razoável. Veja, a frase não está na ordem direta. A frase, não, o sujeito da frase, ele está depois do verbo e não antes do verbo.
Se eu substituir o que a lei de probidade, todo o restante, por isso e colocar na ordem direta, a frase fica: isso não é razoável. Então, o que isso está desempenhando? Isso é sujeito, pessoal. Isso não é predicativo, ok? O predicativo aí é razoável, beleza? Adjunto adnominal não poderia ser porque não está se relacionando a um nome. Complemento direto não poderia ser, e complemento nominal também não. O complemento direto, na verdade, a gente vem com objeto direto, seria se tivesse um verbo de ação aí, e o complemento nominal se a gente tivesse aí um substantivo se relacionando com esse trecho, o que não é o caso também, ok? Então, gabarito letra A, sujeito. Questão 2. Tem aí o trechinho e o enunciado está pedindo o seguinte: a oração destacada expressa a circunstância de. Qual é a oração destacada? Enquanto atuaram em funções estatais. Sem ler o restante da frase, né, do parágrafo aí, o que eu já posso dizer? Que esse enquanto, ele marca a ideia de tempo. Tem tempo ali nas alternativas e tem dúvida, enquanto não pode ser dúvida, comparação, enquanto não pode ser comparação, lugar, enquanto não pode ser lugar, e modo, enquanto não pode ser modo. Então, gente, tanto por eliminação, né, quanto por se lembrar, você sabe que enquanto tem valor de tempo, ok? Eu não precisaria ler todo o parágrafo para ter essa certeza, só pelo conectivo eu já teria essa indicação. Se eu ficasse na dúvida, eu leio mais um pouquinho. Ó. Enquanto atuarem em funções estatais, personagens como Epitácio Pessoa, José de Alencar, Machado de Assis ou Pedro II produziram documentos públicos. Taranã, taranã. Então, durante o tempo em que eles atuaram em funções estatais, eles produziram isso. Então, eu confirmo a minha resposta, que é de tempo, ok? Então, questãozinha tranquila aí. A questão de número 3, ela vem aí dizendo para a gente assinalar a alternativa que analisa e explica corretamente o uso de vírgulas no trecho a seguir, né? Então, eu vou ter que ler o trecho e vou ter que ler as alternativas ali para procurar confirmar no trecho. A alternativa A diz: a partir dessa informação, a autoridade empregou-se a vírgula para separar o adjunto adverbial antecipado. Vou lá no texto. A partir dessa informação, vírgula, a autoridade pôde exigir a retirada do documento do leilão. É correto isso, é um adjunto adverbial, porque a partir dessa informação está sendo um trecho que se relaciona com o verbo, ok? Está marcando aí, né? De certa forma, uma sequência, né? Então, a partir disso, que as outras ações se desenrolam, ok? Então, a gente tem toda a alternativa A já correta aí. Essa parte, a partir dessa informação, é um adjunto adverbial, ele está antecipado porque ele está antes do verbo, é por isso que a gente está chamando ele de antecipado, e quando ele vem antecipado, ele precisa estar separado por vírgula. Sim, principalmente quando é um adjunto adverbial com mais de 3 palavras, ok? Tranquilo. Então, já matava a questão, mas só para a gente eliminar. Letra B fala definitivamente, ou caso necessário, empregou-se a vírgula para indicar elipse do verbo. Então, aqui na segunda frase, ó, retirada do documento do leilão definitivamente, ou caso seja necessário, para a realização. Então, não está separando elipse, aí está intercalando um trecho, né, que está interposto aí. Letra C diz, perícia, a fim de identificar, empregou-se vírgula para separar a condição adversativa. A fim de, não é uma conjunção adversativa, né? É uma conjunção que está indicando finalidade. Conjunção adversativa seria mas, porém, entretanto, todavia, né? No entanto. Letra D, numerações, carimbos, vestígios de amarração, empregou-se vírgula para indicar orações coordenadas aditivas. Não, são elementos aí que estão desempenhando a mesma função sintática, né? Estão completando aí, dando exemplos, né, do que pode ser identificado. E letra E, encadernação, além do próprio conteúdo oficial, empregou-se vírgula para separar orações assindéticas. Ele está dizendo que é assindéticas, mas aí a gente tem além do, ok? Então, a gente tem conectivo. Assindética é quando não tem conectivo, ok? Então, gabarito letra A.
Questão 4. Analise o trecho a seguir. O aperfeiçoamento da legislação esparsa e a adoção de medidas interinstitucionais são um caminho urgente e necessário. Sobre a concordância de número no trecho. Essa é uma questão, tá, que possivelmente a gente vai ter que ver depois o resultado do recurso, né? Que ela pode ser anulada, porque existe um probleminha nela aí. Vamos analisar, né? Ela está perguntando a concordância, e aí a letra A diz: o sujeito concorda com o verbo e com o predicativo. O sujeito é um sujeito composto, né? O aperfeiçoamento da legislação esparsa e a adoção de medidas interinstitucionais. Então, são duas coisas aí, são dois núcleos que eu tenho, um sujeito composto. Está concordando com o verbo, porque eu tenho um sujeito plural, o verbo está no plural, são um caminho. Um caminho não está no plural. Então, letra A é eliminada. Letra B. O predicativo, que é um caminho urgente e necessário, concorda com o sujeito? Não, tá? Porque o sujeito é composto e o predicativo, ele está no singular, não está no plural. Então, elimino a B. Letra C. O verbo concorda com o sujeito, correto. O sujeito é composto e o verbo está no plural, mas não concorda com o predicativo. Correto, letra C está correta. O verbo concorda com o sujeito, porque o verbo e o sujeito estão no plural. O verbo não concorda com o predicativo, porque o predicativo está no singular. Certo. Letra D. O verbo concorda com o sujeito, né? Correto, mas não concorda com o predicativo. Correto também. Letra E. O predicativo não concorda com o verbo nem com o sujeito. O predicativo não concorda, de fato, nem com o verbo, nem com o sujeito. Então, a letra E, ela estaria correta. Veja que, por algum motivo, aqui a letra C e a letra D, elas estão repetidas, mas na prova não estava repetida. A letra C é correta, vou passar aqui para a gente ver, e a letra é onde também estaria correta, porque ele diz que o predicativo é um caminho urgente e necessário. Está no singular. Ele está dizendo que esse predicativo não concorda com o verbo está no plural, são, então realmente não concorda, e não concorda com o sujeito. Também não, porque o sujeito está no plural. Ok? Então, essa alternativa E também estaria correta, por isso o problema da questão. Beleza? Tem duas alternativas aí possíveis. Questão de número 5. Assinale a alternativa cujo elemento apresentado preserva a relação sintático-semântica estabelecida pelo elemento destacado no trecho a seguir. Então, tem aí a palavra portanto destacada. Essa palavrinha, portanto, ela é um conectivo, ela tem uma função sintática, né, de relacionar partes, e ela tem um sentido também, né? Portanto, é um valor conclusivo, gente. Lembrem-se disso. Portanto, é um valor conclusivo, ok? Então, eu tenho que encontrar um conectivo que seja conclusivo. Conquanto não é, porquanto não é, outro sim não é, no entanto não é, por conseguinte é. Por conseguinte é como consequência, ok? Então, tem a ideia de conclusão. Então, gabarito, letra E, certo? Questão de número 6. Olha, pessoal, me digam aí nos comentários o que vocês acharam da prova, certo? O que vocês acharam da questão de português. Para quem teve aula comigo de português, as questões que eu trabalhei da OCP, elas estão nesse mesmo estilo, tá? Então, é assim, se você resolve questão da banca, você tem assim, meio caminho andado, porque você entende como que a banca funciona. Você sabe como a banca vai te cobrar. Essas questões da OCP, até agora, estão todas dentro do perfil já da instituição, tá? Questão de número 6 aí, analise o trecho a seguir. A proposta é bem-vinda. Não é razoável que a lei de improbidade ainda não contenha uma única referência a bens culturais. Coordenando os períodos desse trecho por meio da conjunção explicativa, o destaque pode ser reescrito da seguinte maneira, sem prejuízo para a correção gramatical. Quando ele diz coordenando os períodos, ele está querendo dizer, vou transformar essas duas frases que eram separadas e dependentes em uma só que elas vão ser orações coordenadas numa mesma frase, porque elas são independentes. Elas podem, inclusive, ser separadas por ponto, por isso, né? E aí ele está dizendo que a relação que eu quero estabelecer entre essas duas frases é de explicação, tá? Então, qual porquê eu tenho que usar para explicar? Gente, quem fez aula de português, dos porquês comigo, e viu aqueles macetes que eu passei sobre por qual motivo, o motivo,
pois, né? E o porquê no final de frase, essa questão ela fica muito facinha. O porquê junto, sem acento, é justamente esse que eu utilizo para explicar. É o que eu posso substituir por pois. E pois é explicativo, tá? Então, é bem-vinda porque não é razoável. É bem-vinda, pois não é razoável. O que não é razoável? Que é a lei de probidade, tá? Então, a resposta correta é a letra E. Mas vamos lá bater os outros pontos para a gente se lembrar por que é fácil essa questão. A letra A tem um porquê. Letra A tem o porquê, desculpa. Tem o artigo O antes do porquê. Primeiro, tem dois erros. Se eu tenho um artigo antes, então esse porquê seria o substantivo, portanto, ele deveria vir com acento. Então, o primeiro erro aí que está errado botar o artigo O antes do porquê junto sem acento. O segundo erro é que esse porquê substantivado não é correto para essa localização aí. Letra B, o porquê separado, sem acento, ele significa por qual motivo. Então, ele é para uma pergunta, seja ela uma pergunta direta, por que você não foi à aula? Ou, quando eu pergunto, quero saber por que você não foi na aula, né? Então, é o porquê separado, sem acento. O porquê separado com acento vem só em final de frase, então já elimina a letra C com certeza. O porquê junto com acento teria que ter o artigo ali antes, e também não caberia nessa posição, então sai também. E a letra E, então, até por eliminação, a gente conseguiria chegar, tá? Mas a gente precisa ter bem aí evidente na nossa memória quais as funções que cada porquê desempenha, beleza? Mas quem fez ali aquela aulinha do uso dos porquês consegue resolver essa questão aí. Tranquilo? Questão de número 7. Analise o trecho a seguir. Documentos textuais, cartográfico e tal. Pergunta. Conforme orientações do Manual de Redação da Presidência da República, esse trecho apresenta. Então, ó, eles colocaram um trecho do Manual da Redação da República, não perguntaram questões teóricas sobre a redação, e sim fazer uma análise aí desse trecho, né? A gente tem sujeito pré-posicionado? Não, né? A gente tem uma frase fragmentada? Bom, o que seria uma frase fragmentada? Uma frase fragmentada, eu imagino que seja uma frase aí dividida, né, em partes. A gente não tem uma frase fragmentada, né? A gente tem uma única frase inteira aí. Erro de comparação. A gente não tem comparação no trecho. Ó. Documentos textuais, cartográficos, iconográficos, fonográficos, etc. São preciosas fontes de informação. E subtraí-los, extraviá-los, danificar ou destruir é pôr em risco a nossa memória. Então, não tem comparação. Erro de paralelismo. Erro de paralelismo tem. E eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Quando ele diz que são preciosas fontes de informação, né? E subtraí-los. Subtrair o quê? Esses documentos. Subtraí-los. Extraviá-los. Extraviar o quê? Os documentos. Danificar ou destruir. Quando chega em danificar ou destruir, eles não colocam o pronome. Então, subtraí-los, extraviá-los, danificá-los ou destruí-los. Para que seja paralelo. Então, todas essas palavrinhas teriam que permanecer na mesma estrutura. Como não permanece, como faz? Subtraí-los, extraviá-los, danificar ou destruir, quebra o paralelismo, certo? Porque estava seguindo uma mesma estrutura, uma ordem ali, e aí isso foge à ordem, ok? Então, há um erro de paralelismo. E a ambiguidade é quando tem, assim, vamos dizer, um duplo sentido. A gente não vê um duplo sentido aí, né? Eu vi alguns lugares comentando sobre essa questão, não sei exatamente qual é o possível erro aí que as pessoas encontraram, mas, a princípio, aí, gabarito letra D, tá? Bom, aqui essa questão 8 seria a questão de compreensão textual. Como eu falei, eu vou só passar o gabarito dela aqui, letra C, tá? Mas eu vou responder essa questão em outro momento, porque eu tenho que digitar o texto inteiro para mostrar a vocês as partes, né, em que a gente encontra as respostas aí. Questão de número 9. Pede aí para a gente assinalar a alternativa que analisa corretamente as características linguísticas e a tipologia textual predominante no trecho a seguir. Veja, a banca OCP cobrou basicamente todos os conteúdos da lista de português. Mas, como sempre, eles vão mesclando conteúdos numa mesma questão. Lá, quando eu fiz o raio-x do edital da PMPE, eu falei para vocês. Olha, ó, gente,
A banca OCP, ela é uma banca que gosta de mesclar conteúdos. Então, tem que estar preparado para isso, beleza? Bom, é o mesmo trecho da outra questão, só que tem um pedacinho a mais, né? Ele está pedindo para a gente ver as características linguísticas. O que significa isso? Qual a classe de palavras que é mais utilizada, ou as classes de palavras que são mais utilizadas, as formas verbais, o tempo verbal, essas características, tá? De escrita. E a tipologia textual é para a gente enquadrar, né, num texto descritivo, narrativo, injuntivo, expositivo ou argumentativo. Bom, vamos ver aqui. Documentos textuais, cartográficos, iconográficos, fonográficos, etc., são preciosas fontes de informação e subtraí-los, extraviá-los, danificar ou destruir é pôr em risco a nossa memória. Sem memória, é impossível haver cultura. E sem cultura, nada resta da sociedade. Descuidar do patrimônio arquivístico, portanto, é o mesmo que abandonar uma parte de nós mesmos, de nossa humanidade. Então, já de cara aqui, gente, o que eu quero chamar a atenção com vocês? A gente vê que ele está falando sobre um assunto, que é característica que pode ser tanto do expositivo quanto do argumentativo. Ah, professora, todo texto fala de algum assunto. Tá, mas o que eu estou querendo falar, dizer que ele está falando de um tema específico, ele está discorrendo sobre um determinado tema. O texto narrativo, por exemplo, ele vai contar histórias. O texto descritivo se concentra em criar uma caracterização objetiva ou subjetiva de algo, de alguém, né? Mas o texto expositivo e argumentativo, eles falam de assuntos, de temas, uso da água, solidariedade, consumo, enfim, tá? Ele vai escolhendo temas. Aqui a gente vê que ele está falando sobre os documentos, né? Esses arquivos, a importância desses documentos, e ele está defendendo a ideia de que, se a gente descuida desse documento, desse patrimônio, a gente está abandonando uma parte de nós mesmos. Então, veja o que eu falei. Ele está defendendo uma ideia. O texto que defende uma ideia é um texto argumentativo. Como que ele está defendendo essa ideia? Primeiro, ele define o assunto que ele está falando, ele está explicando o que são esses documentos, e ele diz que esses documentos eles são fontes de informação. Primeiro, ele apresentou aí o tema e a importância desse tema. Depois, ele vai problematizar, dizendo que quando a gente subtrai, extravia, danifica, destrói esses documentos, a gente está colocando em risco a nossa memória social, né? Depois ele vai continuar a problematização dizendo que sem a memória a gente não tem cultura, porque a cultura é uma repetição de hábitos que a gente se lembra, a gente precisa de memória para ter cultura. E que sem cultura a sociedade não se mantém, porque a gente organiza a nossa sociedade humana a partir de hábitos culturais. A gente não vive aqui na sociedade, nas cidades, né? Nos campos, a lei da natureza, né? A gente não vive como os animais selvagens, a gente vive dentro de comunidades com cultura. E aí ele diz que, portanto, depois que ele explica tudo isso, ele chega à conclusão de que quando eu não cuido desses documentos, eu estou também abandonando uma parte de mim, porque essa parte de mim é a memória social que eu preciso para ter cultura, para ter sociedade, tá? Então, olhando esse texto com atenção, eu vejo que ele está falando de um tema, ele está definindo uma ideia, portanto, eu sei que ele é argumentativo, tá? Se eu olho para as alternativas, eu só tenho duas alternativas que falam de tipologia argumentativa. Então, eu já elimino 3, fico só com a letra A e a letra B. A letra A fala do uso de advérbios de modo e de intensidade, verbos no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é o passado, aquele que estava acontecendo, né? Então, eu cantava em tal lugar. É no passado e era uma coisa que eu fazia mais de uma vez. Não é eu cantei, eu cantava. Então, é de continuidade, o pretérito imperfeito. Quando eu olho para os verbos que estão aí no texto, eu tenho são, eles são é presente. Ele é presente, né? Então, os verbos, eles não estão no passado, eles estão no presente. A letra B diz que o uso de operador argumentativo de verbos no presente para o indicativo. Tá correto. E tem operador argumentativo, tem sim, ó, o portanto, por exemplo, é um operador argumentativo, tá? Então, ó, aí eu mostrei onde é que a gente consegue eliminar todas as outras alternativas e fica só o gabarito letra B, ok? E a última questão, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, tem aí os termos destacados no trecho podem ser substituídos respectivamente e sem prejuízo para o entendimento do trecho por.
Quais são as palavras que estão destacadas aí? Esparsa, interinstitucionais e salvaguardar. Ó, vou mostrar para você que por qualquer uma dessas palavras você chegava à alternativa correta. Esparsa é uma coisa mais espaçada. Então, não pode ser sinônimo de rebusta, nem de avançada, nem de reforçada e nem de ultrapassada. Só pode ser sinônimo de dispersa. Então, já dava gabarito letra B. Se eu não soubesse o sentido de esparsa e quisesse ir por interinstitucionais, esse prefixo inter quer dizer entre. Então, interinstitucionais, entre instituições. Então, não poderia ser substituída por setoriais, não poderia ser substituída por fora das instituições, não poderia ser substituída por na instituição e nem por inerentes às instituições, só por entre instituições, gabarito letra B. E a última palavra, salvaguardar, é a ideia de guardar, né, de proteger. Então, prescrever não poderia substituir, cercear não poderia substituir, protelar não poderia substituir e dilapidar também não. Então, qualquer uma das três palavras, se você soubesse o sentido correto, você chegaria aí na alternativa correta, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não sabe o sentido de uma palavra, fica desesperado, né, e começa a achar que não vai resolver a prova por causa daquela palavra, ou aquela questão por causa daquela palavra. Tem outras palavras, tenta a segunda, tenta a terceira, porque às vezes você consegue chegar na alternativa correta através dessas outras palavras que estão aí também sendo avaliadas. Ok, pessoal? Então é isso, resolvemos aí a prova da PMPE. Me deixe aí nos comentários o que você achou da prova, como foi a prova, os seus comentários, comenta aí para a gente poder compartilhar, né, essa experiência. Estamos aguardando aí o resultado, as correções da redação, que também vão ter um impacto muito grande. Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui comentando os temas da redação, tá certo? Mas é isso, muito obrigada. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar para que meu trabalho aí chegue a mais pessoas. Beleza? É isso, até a próxima.